Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Lembrando a vocês sobre o livro, como eu faço todos os dias, deem uma olhadinha, descubram as qualidades, desse livro e como ele pode auxiliar muitas pessoas que estão recém começando, recém engatinhando aí nessa realidade do despertar, de andar acordado, de andar desperto, de andar consciente, presente. E é um livro bastante básico, não é complicado, uma linguagem muito simples. Obviamente, eu recomendo. E também quero agradecer a todos vocês que têm prestigiado o meu trabalho, e eu continuo com o vício do né. Vamos continuar, a saga continua. Hoje vamos de novo tentar cortar esse vício. E enquanto eu vou tentando aqui, vocês se divertem com as minhas gafes aí. E então agradecendo a todos os que têm prestigiado o meu trabalho nesses anos de canal e redes sociais também. O trabalho nas redes sociais também é muito importante porque traz as postagens, eu percebi esse textos dos grandes mestres, eu procuro disponibilizar. Muitas pessoas gostam, preferem, ao invés de assistir vídeo, preferem textos, preferem posts que os façam pensar, refletir, aprofundar. E tem tudo a ver com o tema que eu quero trazer hoje, porque eu acho muito interessante quando uma pessoa diz: não li e não gostei, não vi, não gostei, não comi, não gostei. E outro dia alguém colocou isso num vídeo, num comentário sobre um vídeo meu, dizendo: não assisti e não concordo. O que significa isso? Não assisti e já não concordo. E, gente, esse é o mal do mundo, é isso que tem acontecido com o mundo. Como tenho falado tantas vezes, opiniões, 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 não há aprofundamento, não há uma tentativa, não há respeito, porque a palavra respeito significa reolhar, olhar duas vezes, olhar de novo, não há um segundo olhar. Vivemos entrincheirados nas nossas opiniões, nos nossos julgamentos, nas nossas convicções, nas nossas conclusões, nos nossos conceitos, nas nossas idealizações, nas nossas ideias sobre nada. Sobre nada. Não sabemos absolutamente nada sobre nada, mas estamos cheios de opinião sobre. Não há um aprofundamento. É claro que eu não me importo que haja críticas, que eu não me importo que hajam contrariedades, não é esse o ponto. O ponto é que se há uma contrariedade, se há uma ideia contrária, digamos assim, para me fazer entender, que seja com aprofundamento, que a pessoa tenha aprofundado o seu pensar, que a pessoa tenha refletido profundamente o seu pensar. Livre de condicionamentos, tanto quanto eu, para haver ao menos uma paridade. E acontece uma coisa interessante, para haver um equilíbrio de ideias. Estou falando ideias apenas para me fazer compreender. Porque acontece uma coisa interessante, quando uma pessoa conseguiu transcender, conseguiu ultrapassar o condicionamento, conseguiu ultrapassar a mente, ultrapassar as palavras, ultrapassar o mundo das formas, ela entra num nível, numa dimensão mais profunda de compreensão.
Então ela consegue compreender além daquilo que está sendo impresso, seja impresso digitalmente, seja impresso no papel, seja impresso pela palavra, como no caso do vídeo, não importa. A pessoa consegue compreender além daquilo que está sendo dito, além das palavras, além das frases, além da semântica, quando há um aprofundamento. Então, geralmente, a pessoa que aprofunda no saber, aprofunda no verdadeiro conhecimento, a pessoa que teve um contato real com a verdade, essa pessoa não contesta. Dificilmente ela vai aparecer nos comentários, nem pensar um comentário como esse, né? Não assisti, não gostei, ou não concordo, não assisti, não concordo, não assisti, já não concordo. Jamais uma pessoa que tem um nível de compreensão mais profundo vai se expressar dessa forma. A pessoa que já aprendeu um pouquinho a não julgar, ela perde o interesse por coisas que não atraem, que não estão no seu nível de compreensão. Então, quando ela vê uma coisa da qual ela não concorda, ela passa adiante. Simples assim. Digamos que essa pessoa já está um pouco mais desperta, né? Ela já entendeu um pouco entre aspas, né, do jogo da vida, e tem coisas mais importantes para investigar, para descobrir. Então ela não vai ficar, como dizia Winston Churchill, né, o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, se você parar para cada cão que late no caminho, você nunca vai chegar no seu destino. Então a gente começa a compreender que não adianta dar atenção para tudo. E eu trouxe esse assunto porque esse assunto é muito importante, esse assunto é muito interessante. Porque o mundo é feito de pessoas assim. O mundo é feito de pessoas que não estão interessadas num aprofundamento. E é interessante também a gente se dar conta que eu estava falando que quando a gente aprende, né, a transcender, aprende a ultrapassar o nível, digamos assim, né, o nível do mundo das formas, das palavras, a gente penetra numa outra dimensão de compreensão. Então, dificilmente para a pessoa que conseguiu entrar nessa dimensão, nesse nível, mas nível no sentido de dimensão mesmo, né? Não é um nível mais acima, nada disso. Não é o ego gosta muito, né, dessas coisas, ganhar um título, passar de fase, como acontece nos videogames. O ego adora isso, né? Não é disso que eu estou falando. É penetrar nessa dimensão sem forma. Não há contradição, porque a pessoa, como eu estava dizendo, consegue compreender além das palavras. Então, não se trata de ficar preso naquilo que o interlocutor disse, naquilo que a outra pessoa disse. Se trata de compreender profundamente o que estava sendo dito, porque as palavras limitam. As palavras nunca traduzem o pensamento, jamais, muito menos a consciência. As emoções, então, nem pensar, os sentimentos, mas a consciência, acima de tudo, não pode ser traduzida com palavras. Mais uma vez eu cito o ensinamento aquele de Buda, Siddhartha Gautama, do mestre apontando para a lua. O tolo olha o dedo. E é nesse nível que nós estamos no nosso mundo, cheio de tolos olhando os dedos dos mestres. Isso tem que acabar. Então, não é uma observação pessoal, porque tem uma outra coisa também importante de colocar, né? Eu não estou aqui tentando fazer a cabeça de ninguém. Não estou aqui tentando fazer ninguém pensar como eu.
Bem o contrário. Eu não quero ninguém pensando como eu, não quero ninguém pensando como Jesus, eu não quero ninguém pensando como Confúcio, eu não quero ninguém pensando como Buda, porque, aliás, nem eles não queriam ninguém pensando como eles. É justamente o contrário. Tudo que se quer é que cada pessoa consiga descobrir por si mesmo, investigar por si mesmo a verdade, além da mente, ou seja, além das idealizações, além das ideias, além das crenças, além das ideologias, além dos achismos, além das opiniões, além das conclusões, além das convicções, além das conceitualizações, tudo que diz respeito à mente, além da mente. Então, uma pessoa que está presa ao mundo das formas, ao mundo das palavras, que está presa ao mundo, ela não consegue compreender o que a outra pessoa está falando. Ela lê um texto e ela não consegue compreender além do que as palavras daquele texto de uma forma muito precária tentam traduzir, porque, como eu disse, as palavras jamais elas não conseguem traduzir a consciência, gente. As palavras não conseguem traduzir a realidade. Por isso todos os mestres têm tentado ensinar a transcender as palavras. Como Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, é nessa dimensão, nesse reino ao qual Jesus se referia, que é o reino sem forma, além do mundo das formas. A gente precisa do mundo das formas, como alguém me disse outro dia, a gente precisa do mundo das formas porque a gente precisa do falso para reconhecer o verdadeiro. Então a gente vem para essa realidade tridimensional justamente para descobrir que existe uma realidade acima, um nível acima, uma dimensão acima, sendo que acima é só uma forma de expressão, porque não existe acima, não existe abaixo, não existe isso. Só no mundo tridimensional que existe essa dualidade das coisas, embaixo, em cima, esquerda, direita, branco, preto, só existe isso nessa dimensão, nesse reino dual. A mente que consegue transcender a dualidade, ela consegue compreender além. Então não vai haver uma... E interessante que a gente começa a perceber daí que não há contradição entre os grandes mestres e mesmo os pequenos e pequeninos né, aqueles que não são mestres, como é o meu caso, eu não sou mestre de nada, mas também consigo perceber que não há contradição. O que há é a contradição aparente da semântica, mas para quem ultrapassou, para quem transcendeu a semântica, transcendeu a mente, transcendeu as palavras, não há contradição. A contradição é sempre só aparente, palavras que são empregadas de formas diferentes e que daí eu não entendo, eu não compreendo. Eu tenho a sensação de que um está falando uma coisa e outro está falando outra, mas não, jamais. Quando eu transcendo essa limitação da mente, essa limitação tridimensional, essa limitação dual, quando eu vou para a quarta dimensão ou para a quinta dimensão, né? Quando eu tenho consciência suficiente, quando eu bebo um pouquinho, né, dessa água maravilhosa chamada consciência, aí eu sinto o gosto do saber, do verdadeiro saber, do verdadeiro conhecimento. Então, somente quando eu vivencio as coisas é que realmente eu posso saber. Não quando eu me prendo a palavras, conceitos, conhecimentos escritos, crenças, né, ideologias, tudo que é passado de geração para geração, de uma pessoa para outra pessoa, a não ser que eu vivencie, eu não vou saber. E a prova maior é isso, quando uma pessoa contesta algo, quando ela diz,
Infelizmente, não vi, não li, não bebi, não assisti e não gostei e não concordo. Esse é o mundo que nós vivemos, gente. Espero que você não. Espero, sinceramente, que não seja o seu caso. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!